Olá, tudo bem? Eu sou o Hélio do Expansivamente e eu estou aqui para conversar com você hoje sobre um tema que, de certa forma, afeta a todos nós, que é o tema referente à dor. Não só nós entendermos o sentido da dor, mas também podermos entender o que a dor nos revela. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução para que nós possamos entender melhor esse aspecto, que é a seguinte. Eu tenho afirmado sistematicamente que nós, seres humanos, somos fundamentalmente, essencialmente, seres psicossomáticos. O que significa isso? Significa que nós temos um corpo vivo, que nós podemos chamar de soma, e um psiquismo. E que desde as nossas origens, esses dois elementos, corpo e psiquismo, tendem a ir se integrando numa unidade, que uma vez constituída, nós vamos chamá-la de eu. Então essa tendência que todos nós temos de nos integrarmos numa unidade é uma tendência inata. Todos nós trazemos isso dentro de nós desde a mais tenra idade, antes mesmo de nós nascermos, quando ainda nós estamos lá dentro do útero materno. Entendido isso, eu diria então que essas questões que nos afetam são questões que nos afetam tanto física quanto psiquicamente. Por que eu digo isto? Porque uma vez integrados esses dois elementos, físico e psíquico, uma vez misturado isso, não há mais como nós separarmos a nossa psique do nosso corpo. Portanto, a dor que nós estamos querendo entender também deve ser compreendida aí dentro dessa unidade indissociável. Veja, quando nós adoecemos, quando nós somos acometidos por uma doença ou por uma dor, o que acontece com a gente? Essa dor, ela também ocorre dentro dessa unidade. Ela não ocorre só no nosso corpo ou só no nosso psiquismo. Então, por exemplo, se nós estivermos vivenciando uma dor física, embora ela pareça estar dissociada do nosso psiquismo, ela, na verdade, traz em si toda a essência psicossomática, porque ela está sendo vivenciada aí nesse todo unitário que é o nosso eu. Então, esse nosso eu é um ser em permanente experiência. Nós estamos a todo momento vivenciando experiências que nos sensibilizam, que nos afetam, que nos tocam através dos nossos órgãos dos sentidos. É por aí que a gente consegue ter a noção do sentido das coisas. Mas nós somos afetados também pela falta de sentido. Então, eu estou querendo dizer a você que nós vivenciamos experiências com sentido e sem sentido. E muitas dessas experiências são vivenciadas por nós antes mesmo de nós termos constituído a nossa mente. Mente essa, que na verdade é um subproduto do desenvolvimento do nosso psiquismo. Então, isso ocorre numa idade muito precoce e nos coloca numa situação onde essas experiências,
por terem sido vivenciadas por nós numa fase muito precoce, não nos propiciaram a possibilidade de nós desenvolvermos a tempo, né, condições de suportar essas experiências. Ou às vezes até mesmo de entender essas experiências. E como tudo que nós vivenciamos, né, nós avaliamos dentro dessa perspectiva de ter sentido para nós ou não ter sentido para nós, evidentemente que nós vamos vivenciar inúmeras experiências que não vão ter sentido para nós. Isso é absolutamente natural, né? Por exemplo, aquelas experiências que têm início, mas não tem meio ou não tem fim. A morte, por exemplo. A morte poderia ser um exemplo dessas experiências que não têm sentido para nós, porque nós não temos noção do nosso fim, nós não conhecemos o nosso fim. Então, o que a gente precisa ter em mente, tá? Que nós somos seres em constante transformação, tá? Em constante vir a ser. Nós somos seres de passagem. E essa condição de estarmos sempre em transformação abre a possibilidade de nós sofrermos, porque quando nós criamos algo ou fazemos algo que não tem sentido pessoal para nós, né, essa experiência é inválida. Isso não tem sentido para nós. Veja que a própria dor física, ela traz em si inúmeros sentidos e significados. Sentidos e significados esses que têm a ver diretamente com a nossa vida. Por isso que quando nós queremos entender a nossa dor, nós temos que entender essa dor dentro da nossa história. A maneira como essa história foi vivida, né, se bem ou mal, né, isso pode potencializar mais ou menos a nossa dor. Por exemplo, se eu vivi um sentimento de solidão ou de abandono e for acometido por uma doença física, muito provavelmente essa doença física vai ter como pano de fundo o sentimento de que eu vou passar por essa doença sem ninguém comigo, sem ninguém para me ajudar. E isso, sem dúvida nenhuma, aumenta mais ainda o meu sofrimento. Isso dói pra caramba. Então, a própria característica dessa dor, nesse caso que nós estamos avaliando, é de uma dor que eu vou ter que dar conta sozinho. Então, fisicamente, eu potencializo a minha solidão e o meu sentimento de abandono. Mas o que comumente a gente vê, não é? Nós vemos pessoas optando em analisar ou ver a dor em si desconectada ou desligada, né, das nossas questões emocionais e psíquicas. E é justamente isto que faz essa dor ser uma dor sem fim. Uma dor, portanto, que não tem sentido. Quando eu pensei em conversar sobre esse tema com você, a minha ideia foi de lembrar você sobre a importância de nós discernirmos a nossa dor daqueles possíveis significados e sentidos que essa dor pode trazer consigo. No sentido de nós não perpetuarmos o nosso sofrimento.
de nós não projetarmos o nosso sofrimento, que porventura possa estar aberto ainda dentro de nós, nas situações novas da nossa vida. Ou seja, podermos compreender que uma falta de sentido que porventura possa ter ocorrido no passado não deve determinar as nossas perspectivas futuras. Então, é importante que a gente possa ver aí, na dor, uma possibilidade de reinício, de reescrevermos a nossa história. E com isso, nós podemos dar, então, um novo sentido à nossa dor. Ok? Saiba, então, que toda a dor traz em si um sentido a ser revelado, seja dor física ou dor psíquica. É a dor do nosso eu. Isso é nosso, é da nossa história. Portanto, descubra-se e expanda os seus horizontes. Um abraço do Expansivamente. Até mais.